você já está dentro do maior campo missionário do ocidente da Terra, que é a igreja. É o mais difícil de ser alcançado, porque é um campo missionário que tem a presunção da salvação. É um campo missionário que tem a presunção de carregar a representação de Deus na Terra. É um campo missionário dos perdidos mais arrogantes que o diabo. Então, se você já está lá dentro, se eles não te expulsaram, se eles te toleram, aprende aqui e ensina lá. Aprende aqui e ensina lá. Até ser expulso. Até se for. Se não for, continua. Mas prega o evangelho. Sim. Ué, se uma sinagoga me convidasse todo sábado, ou as sinagogas do Brasil me chamassem todo sábado para ir pregar numa delas, eu não iria? É claro que eu iria. Uhum. Se as catedrais católicas do Brasil me convidassem para pregar nas maiores missas do domingo, domingo após domingo, eu não iria? É claro que eu iria. Eu iria. Se os terreiros de Umbanda, Macumba, Candomblé me convidassem para pregar o evangelho nas suas principais festas, eu iria ou não iria? É claro que eu iria. Se o movimento aqui do João de Deus, como é que é o nome ali em Abadiânia, como é o nome do lugar? Esqueci o nome. São não sei o que. Deixa eu procurar. Me convidasse. Vou te falar. Para ir lá nos dias de maior frequência, pregar o evangelho no lugar do João de Deus, eu iria ou não iria? É claro que eu iria. Eu me faço de tudo para com todos, para pregar o evangelho e ver se alguns são alcançados. Inclusive na igreja evangélica. É claro que eu iria. Como eu vou. Eu fiquei um tempo sem ir para estabelecer uma certa distância pedagógica. Mas eu nunca deixei de ir nos lugares onde eu sabia que a minha presença tinha um significado simbólico importante para a comunidade religiosa ou denominacional de qualquer natureza. De modo que, se você não foi expulso, continue aí. Eu tenho alguns amigos angustiados, querendo romper com suas igrejas e denominações. Sim. Eu digo, escuta, tem alguém te perseguindo? Não. Você sente que estão preparando alguma armadilha para você em relação a, de repente, te jogarem fora? Ou criarem uma infâmia, uma calúnia contra a tua vida para te difamarem e te expulsarem de uma maneira perversa? Não. Qual é a reação que você tem? Nenhuma. Eu digo, então por que você quer sair? Já tem 500 pessoas lá, já tem 1.000, já tem 2.000 te esperando todos domingo. Vai e prega, mas prega o evangelho. O que é horroroso é quando está esse povo todo esperando aquele que não prega o evangelho, mas vai lá só para corromper as almas. Aí é uma perversidade. Mas mesmo assim, se você está numa igreja onde não tem evangelho, mas tem gente que te ama e os que controlam o movimento não te expulsam, então você já é um infiltrado do reino de Deus no meio disso e divulgue o evangelho, como Paulo fazia antes de Paulo, Jesus de sinagoga em sinagoga, até que o perseguiam e ele seguia o Paulo, que chegava numa cidade e o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga.
Sei. e começava a pregar. Enquanto o toleravam, Até ele a pregava treta até o chegar. dia que o expulsavam. Aham, aham. Aí ele falava na praça, na ágora, no pátio da casa de alguém rico, onde cabia muita gente, ou num anfiteatro, em qualquer lugar. Num lugar qualquer. É. Mas do contrário, aqui no ocidente do planeta, o maior campo missionário é a igreja evangélica, porque é o lugar mais difícil do evangelho brotar. O coração Isso é do muito bom. ateu é fácil, o agnóstico é uma delícia. O mais difícil. É. Lugar. Eu tenho visto a quantidade imensa de católicos que ficam quase se explicando para mim, dizendo, olha só, reverendo, eu estou aqui, eu frequento, porque todos os meus amigos estão aqui agora, a minha fé é só em Jesus, tá bom? De claro, filha, fica Tá tudo aí, certo, brother. me manda ver, ama todo mundo, Sei. espalhe o reino de Deus. É como, por exemplo, se o Alcolumbre Alcolumbre. me convidasse para toda quarta-feira pregar para todos os senadores, eu iria ou não iria? Iria. Se o Rodrigo Maia me convidasse, olha, toda terça você vem, Toda terça. iria ou não iria? Iria. Iria. Eu iria dizer que seria só para o grupo tal ou partido tal. Não, não. Eu sou um pregador do evangelho, eu não estou nem aí para as divisões partidárias. O meu negócio é falar com o coração humano. E eu vou morrer fazendo isso, ainda que você não me compreenda. O problema é totalmente seu apenas. Eu estou livre. Braulio, 5 minutos. O mais chocante é a frase: o lugar mais difícil de pregar o evangelho é na igreja evangélica. É, Isso é demais. porque cara. a presunção da É representação inacreditável. cega o entendimento desse pessoal, como a maioria do resto da sociedade não está cegada. Agora, uma pergunta pegando reboque nesse cara aqui, embalo. Qual é a hora do cara romper, Caio? A hora que dizem, não queremos mais você aqui. É na hora do Daodesse que vem lá de cima? É, quando começam a querer te controlar e você vai, ou quando começam a querer limitar sua consciência, você diz não, eu não vou aceitar. Se eles disserem então vá, ou não volte mais aqui, maldito seja você, e você vai em paz. Agora, eu estou dizendo isso para quem, por exemplo, ouve todo dia, porque isso aqui, que a gente tem aqui, é uma coisa maravilhosa. É. O cara não precisa ir a lugar nenhum. Ele toca num aparelho celular como o meu aqui, eu não sei nem onde é que ele foi parar, estava aqui agora. Sim. Ah, tá aqui na minha frente. Ó, eu tô me vendo aqui, ó. Tá ligado um aí? previewzinho. Ó, legal. Um Monitorzinho. previewzinho, é. Tá aqui, na minha frente, um monitor. O cara tem esse privilégio, rapaz. Se ele for pra Antártica, ele vai nos assistir lá no Alasca. É isso mesmo. Qualquer lugar. Então ele não pode dizer que ele está com falta de palavra, de instrução, de ensino. Não pode, está proibido. Aham. Porque ele tem abundância como nunca se teve na história Na humana. história, não tem. E nos dias de Lutero, era assim uma mensagem de 3 em 3 meses, de 6 em 6. Calvino era todo dia na Catedral de Genebra, mas o cara tinha que ir lá. Se viajasse, perdia. Agora não. E Você não perde nada, tá tudo gravado. Tem mais de 2.000 no YouTube. Isso é bobagem, Olha né? isso, Caio. É, mas é bobagem comparado com o que tem O que aqui. tem no portal, então? Isso é bobagem. Pelo amor de Deus. Então, Não o pode reclamar. privilégio que o indivíduo tem de ter a palavra onde ele esteja todo dia, faculta ele a possibilidade de ir a um lugar onde ele já pertenceu ou pertence. Faculta. Faculta. Isso. E ali, nesse lugar, compartilhar a palavra, porque ele não vai a esse lugar para receber palavra, porque palavra ele está recebendo todo dia. Pura, santa, boa, simples e evangelho de Cristo. Então, palavra não falta para ninguém aqui. É. Aproveitem, encham-se do evangelho e derramem essa graça nesses ambientes
evangélicos todos, como em qualquer outro ambiente do mundo, porque você está indo apenas pregar o evangelho no lugar mais hostil do mundo ao evangelho. O evangelho puro e simples de Jesus não encontra hostilidade em lugar nenhum, por exemplo, do Brasil, quanto ele encontra nas religiões institucionalizadas anti-evangélicas. Se eu chegar num centro espírita e pregar o evangelho, vai fazer fila até não sei que horas para todo mundo querer uma oração. Vai bombar. Agora, entre os evangélicos, se for uma reunião que eu convide, venham todos, com encontro com Caio, aí só vai gente que me ama, milhares de pessoas que me querem bem, vão lá. E que foram salvas, alcançadas, curadas, isso e aquilo. Agora, se eu for, por exemplo, num ambiente diferente de uma denominação legalista, até os que me amam lá terão vergonha de vir falar comigo para não serem perseguidos depois. Olha isso, cara. É como aqui, nas redes sociais, tem muito mais gente que nos assiste do que fica marcado no curtido, no gostei. Porque são pessoas que passam, tem gente que entra até com outro nome, para ouvir a palavra sem deixar nenhum rastro digital, para não serem perseguidos depois pelo líder da comunidade. Mas está aqui, ninguém pode dizer que não tem palavra disponível de manhã, de tarde e de noite. Agora, o remunerado pelo mérito tem o privilégio de crescer como ser humano e participar, melhorando a desventura daquele que não tem a competência nem para começar. Isso seria e deveria ser feito por uma questão de inteligência. Mesmo o capitalista tinha que pensar nisso, para não ter que gastar bilhões com segurança, para não ter que viver fugido, escondido, sem conseguir atravessar uma rua para comprar um sanduíche sozinho, para curtir a vida como um anônimo, porque ele pode ser devorado como o perfumista do livro Perfume, pelo populacho que o come vivo no meio da rua da madrugada. Então, até para ele ter consumidor, ele deveria investir nessas pessoas, todas. Um capitalismo inteligente investe de maneira generosa na preparação da sociedade humana, especialmente na grande maioria da sociedade humana, que estão aí em volta dos 75% da população, que se não tiver algum estímulo, alguma facilitação, alguma oportunização, não vai nunca diminuir a desvantagem que não é de uma volta nem de duas. O cara teria que viver muitas vidas. Nós todos teríamos que nos tornar espíritas. Sim, tem que reencarnar. Numa sucessão de muitas reencarnações, um pobre de hoje conseguir chegar a algum lugar. É o reencarpitalismo. É o reencarpitalismo. É o reencarpitalismo. Mas na verdade, Caio, esse povo é que sustenta o capitalismo. Pois é, e sustentaria muito mais. A base deles. Sustentaria muito mais se o capitalismo investisse nesse povo. Que eles é que vão fazer a roda girar, né? Cara, não tem nada melhor do que o equilíbrio. É muita burrice. É uma consciência social com uma liberdade para fazer crescer o capital. Essa é a fórmula simples do evangelho que você encontra, inclusive nesse meu livrinho aí, Uma Graça que Poucos Desejam. Sim. Que é um livro que está na validade para sempre, porque são princípios do evangelho sobre como ganhar dinheiro, e não tem nada contra ganhar dinheiro, desde que isso não seja um culto ávido, destrutivo para sua alma, mas como ganhar dinheiro, manter o dinheiro que ganhou, usufruir o dinheiro que ganhou e exercer o privilégio de capacitar outros, porque não se trata de assistencialismo. Assistencialismo é aquele modus operandi caritativo que não produz a evolução, não gera promoção humana de
aparato de dar ao indivíduo todas as ferramentas necessárias para que ele ande com as próprias pernas. E tem gente que, se não for ajudada assim, não vai conseguir romper o processo. O capitalismo da Bíblia, do Novo Testamento, não é um capitalismo, é uma liberdade para o capital, que é controlada pela necessidade da avaliação social, de modo que aquele que tenha mais não tenha demais, e aquele que tem menos não tenha de menos. O que tenha de mais, o que tenha mais, porque tem mais, mas ele só não terá demais, como hoje 8 indivíduos têm mais de 51% da renda per capita do planeta todo. Está na mão de 8 pessoas. Tem 8 caras. Cara, isso é de uma iniquidade inominável. Que loucura, né? Houve um tempo em que as mentes lúcidas tinham coragem de falar disso. E os congressistas discutiam isso. Havia um ânimo para que a legislação diminuísse as aberrações. Não é comunismo. O Evangelho não é comunista. Em Jesus não há comunismo. Nas parábolas de Jesus não há comunismo. Nos princípios de Jesus não há comunismo e nem há capitalismo selvagem. Em Jesus você tem o mérito, a liberdade para crescer com competência e o capital, e tem o mandamento social de que você que agora tem mais, não acumule demais, mas que o seu mais vá até onde a dignidade do possuir reverencie a sua competência. E o que passar disso é seu privilégio qualificar seres humanos para que eles cheguem lá. Enquanto não são qualificados, tem alguns que precisam de assistência imediata. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não tem tempo. Quem tem fome não adianta eu dizer, olha, eu vou chegar e eu vou te preparar, em 3 anos você vai estar capacitado a começar. Não, quem tem fome tem que ser atendido agora. O pão nosso é de cada dia. Começando por Claro, hoje, né? Então, por exemplo, lá na fábrica de Esperança, nós tínhamos o trabalho de atender quem tinha fome todo dia, milhares indo lá pegar comida. Agora, para cada um que pegava comida, a gente tentava colocá-lo dentro de um curso de capacitação. E a maioria ia ficando. Depois nós tínhamos 25 mil sendo capacitados. Gente que se formou, que está me assistindo aqui agora, viraram coisas que jamais aconteceriam com eles se eles não tivessem sido apressados na roda daquela desigualdade com as ajudas que receberam. Olha que maravilha. Então, só o diabo não quer que isso seja verdade, Braulio. É tão óbvio que só a cegueira espiritual de Satanás pode explicar alguém que se levante contra isso.